Fala galera, então, beleza? Não sei quando você vai ler isso daqui, mas eu sei que nesse ano aqui de 2021 e nos anos do governo Bolsonaro, muita gente tem falado, tô com medo de levar um golpe, não sei o quê, e o jornalista Alan dos Santos, lá do Terça Livre, em 2019, salvo engano, foi até o Twitter e falou em AI-5 e deu um bafafá terrível. Enfim, muita gente falando sobre o ato institucional número 5, os atos institucionais, o período militar, etc. Enfim, eu acho que chegou no momento de. Chegou no momento de entender as coisas, né? Colocar, assim, fazer uma expansão de consciência e entender do que é que a gente está falando, né? Do que é que a gente está falando. Eu passei um tempo aqui compilando um material, né, e escrevendo um texto lá no meu blog, tá aqui em cima aqui o endereço, roveran.wordpress.com. Vocês vão encontrar lá um texto com esse título aqui do lado aqui, ó. Revolução de 64, entendo AI-1. Eu vou tentar explicar numa série de vídeos aqui todo esse período do regime militar, né, separando pelos documentos o que aconteceu, quais foram as consequências, etc. Tem os atos institucionais, tem a emenda número 9, que ficou muito famosa ali na década de 60, na gestão do Castelo Branco, entre outras coisas, né? Enfim, o que é que foi que aconteceu ali? Isso é o que a gente precisa de fato entender, né? Então eu procurei trazer aqui para vocês, né? Eu vou usar esse meu próprio texto aqui como uma linha guia aqui para a gente falar do mesmo assunto ao mesmo tempo, tá? Para a gente ficar alinhado aqui. Pessoal, então a primeira coisa a gente precisa entender o cenário político, né? O mundo estava num momento de Guerra Fria. Você tinha realmente ali um bloco soviético e tinha um bloco, tinha um bloco comunista e tinha um bloco capitalista. Estavam num momento de Guerra Fria. Você estava num momento. O momento de hoje ele é bem mais sutil, né? Não se trata da implementação de regimes, mas você tem hoje uma guerra muito semelhante entre Estados Unidos e China, né? Você vê isso acontecendo no mundo. O nome comunismo que havia sido banido, né? Não, ninguém é mais comunista, agora todo mundo é progressista, agora não tem mais comunismo, agora é progressismo, né? Então esses nomes voltam a ser ventilados. As pessoas resolveram, principalmente o cidadão brasileiro, resolveu voltar a chamar comunismo de comunismo mesmo, né? Tem um bando de artistas que acha lindo defender as ideias de esquerda, isso e aquilo. Tem um bando Enfim, olha, tem um bando de professores universitários, etc. E a gente precisa entender isso. O que é que estava acontecendo na década de 60? Foi um período muito conturbado, né? E na década de 60 se elegeu um sujeito chamado Jânio Quadros, em 1960, né? O Jânio Quadros era aquele tipo, nem pela direita nem pela esquerda, muito pelo contrário, né? Ele era esse tipo de gente. E ele queria independência partidária, independência disso, independência daquilo, só que ele recebeu apoio dos conservadores, né? A UDN. Depois, quem quiser, dá uma pesquisada no Google o que foi a UDN. Carlos Lacerda, que era um conservador na época, apoiou o Jânio Quadros, a candidatura dele. O Jânio Quadros foi prefeito de São Paulo, depois foi governador. E ele, nessa brincadeira dele, já em 1960, no mês de março, ele foi fazer uma visita para Cuba e achou tudo lindo. Não, tudo não, né? Ele tinha caçanha de combate à inflação. E o que ele fez? Ele voltou dizendo que a China tinha que Cuba tinha determinados pontos muito legais no combate à inflação e não sei o que e tal, né? Tanto que mais tarde ele resolveu congelar preços no Brasil, enfim. De qualquer maneira, você tinha uma tensão muito forte. Aquele era um momento disso, aquele era um momento disso mesmo no mundo. E o que você viu acontecer, o que as pessoas que eram jovens, que eram adultos naquela época, que estão vivos até hoje, devem se lembrar, viram acontecer, viveram aquilo ali, né? Foi o seguinte,
O seu Jânio, depois que assumiu, em 1961, a primeira coisa que fez foi se aproximar da Rússia. Não, temos que nos aproximar dos soviéticos e tal, a Rússia. Já ficou estranho. Em seguida ele pegou e deu outro fora, que foi elogiar o astronauta russo Yuri Gagarin. Já ficou esquisito. Em seguida ele foi elogiar o Yuri Gagarin, o Che Guevara veio até o Brasil numa viagem e ele condecorou o seu Che Guevara com a mais alta homenagem do país, que é a medalha da Ordem da Cruzeiro do Sul. Bom, foi a gota d'água, né? Não obstante, o seu vice é um comunista mesmo. O vice do Jânio Quadros era um comunista mesmo, esse não tinha nenhuma dúvida, João Goulart. Né? Tinha um movimento antes do Jânio ser eleito chamado Jan-Jan. Era Jânio Quadros presidente, João Goulart vice. Né? E aí chegou no dia 25 de agosto de 61, o Jânio Quadros trancou dentro do Planalto lá, escreveu a carta de renúncia dele e disse que estava renunciando por causa das forças ocultas, as forças terríveis. Enfim, né? E ele achava que o povo ia para a rua para socorrer ele, para pedir que ele não renunciasse, que o Congresso não ia aceitar a renúncia dele porque ele era muito popular. Em 1960, a eleição do Jânio Quadros foi com 48% dos votos, né? Porque ele tinha feito nome, tanto na prefeitura quanto no estado de São Paulo, ele tinha feito um bom nome. Ele se elegeu com pouco tempo de propaganda. A propaganda dele era, se eu não me engano, era uma família sentada assim, e tinha a vassourinha varrendo, né? Foi aquele negócio do vai, vassourinha, não sei o quê. E ele foi um trapalhão, porque ao mesmo tempo que ele fez a austeridade fiscal, quer dizer, o Estado pagar todas as contas, do outro lado ele pegou e travou a economia com congelamento de preços, e nessa travou a economia, quer dizer, se você trava a economia, não tem gente comprando, não tem gente vendendo, também não tem recolhimento de impostos. Então você travou a dívida no valor e fechou a torneira que faz o pagamento para você recolher impostos e pagar a dívida. Quer dizer, isso foi uma trabalhada de alguém que não se esperava isso, né? E aí ele renunciou, foi um total de 0 pessoas desesperadas pela renúncia dele, ele não teve apoio, e aí, então quem assumiria em seguida seria o João Goulart, que tinha acabado de ir para a China dizer que foi lá fortalecer os laços com o governo chinês, né? Todo mundo sabe muito bem o que a China estava passando nesse período. Muito bem, né? Eu coloco aqui no texto que eu não sei dizer se os dois eram loucos ou muito burros, mas essa equação não poderia ter outro resultado. Isso é bem verdade, né? Você está num momento difícil, um momento de tensões políticas internacionais, e neste cenário você acredita que você vai ter independência ideológica para você fazer negócios. Você não vai ter. Você não vai ter. Se você vai lá e negocia com um, outro te fecha a porta e ainda acha que você é uma ameaça. Ainda mira os canhões para você no mundo. Isso foi uma burrice tremenda. Uma falta de sensibilidade política, na verdade. Muito bem, o que aconteceu depois? Né? Quando o João Goulart resolveu, agora eu vou assumir, né? Porque o Jânio Quadros renunciou, os militares disseram, não, você não vai assumir. Você comunista não vai assumir, não sinto muito. Não vamos perder o país para comunista. E aí assumiu o presidente da Câmara. O presidente da Câmara naquela época era o Ranieri Mazzilli. O Ranieri Mazzilli era presidente da Câmara como hoje é o deputado federal Arthur Lira e como foi nos últimos 2 anos o deputado federal Rodrigo Maia. Né? Então você vê que naquele tempo ali o Ranieri Mazzilli assumiu, tá? E o que o pessoal fez? Os militares bateram fio lá, deram uma conversada, né, com o Congresso, e falaram, bom, então vira parlamentarismo. Quem vai mandar aqui, deixa esse comunista lá como boneco de posto na presidência, e quem assume então, quem passa a mandar no país é o Congresso, porque aí não tem risco. Né? Muito bem, aí o Brasil viveu alguns dias de parlamentarismo, ali uns 2, 3 aninhos.
Muito bem. Então, o seu João Goulart ficou na presidência da República até o dia 2 de abril de 64. Né? E ficou até o dia 2 de abril de 64. E aquele ano de 64, em especial, foi um ano, provavelmente o ano mais conturbado da década de 60. Esse foi o primeiro ano assim, de grandes tensões, de levar o povo para a rua mesmo. Por que isso aconteceu? Porque o pessoal estava com receio de perder o país para uma revolução comunista e com razão, né? E com razão porque o seu João Goulart não estava brincando. O seu João Goulart não estava brincando. No dia 13 de março de 64, ele fez um comício. E ali falou um comunista mesmo. No dia 13 de março de 64 foram palavras de um comunista mesmo. Né? E ele já tinha enfiado o dedo nos olhos do exército brasileiro. Ele já tinha tocado a menina dos olhos do exército. Ele já tinha feito um incômodo que foi provocar insurreição na Marinha. Ele já tinha provocado insurreição na Marinha. Né? Teve um pessoal dos sargentos, cabos, etc., que já tinham se voltado contra a própria corporação, contra as Forças Armadas. Então as Forças Armadas já estavam de olho, grupos de governo, de governadores, funcionários públicos, e etc., que estavam então alinhados. Ali havia até militares no meio, que os próprios militares estavam de olho, né? Opa, peraí, né? Enfim, e assim foi, né? Foi até o dia 2 de abril de 64. O que aconteceu? Quando o seu João Goulart foi lá e fez aquele comício no dia 13 de março, foi o estopim. Acabou. Né? A população e de iniciativa dos conservadores criou uma marcha, né? Criou uma manifestação de rua chamada Marcha de Desagravo ao Santo Rosário. Esse era o nome original. Eles falaram, não, porque isso aí vai excluir outras religiões, a gente precisa do máximo de pessoas o possível, né? Embora naquele momento o Brasil fosse maciçamente católico, essa identidade religiosa do país, os organizadores então resolveram rebatizar essa série de 49 manifestações seguidas, tá? que aconteceram entre o dia 19 de março e o dia 8 de junho. Foram 49 manifestos de tomar ruas e avenidas, um momento de muita tensão, um momento de muitas ruas e avenidas lotadas no país afora, dando tchau para o comunismo e etc. Né? E estas 49 manifestações, no final das contas, ganharam um nome comum, né? Chamado Marcha da Família com Deus pela Liberdade. Então, não dá para ignorar o vulto de pessoas que estiveram nas ruas naqueles dias. E é lógico, né, que quando a população está pedindo e as instituições democráticas não estão conseguindo resolver, este é o momento em que entram os militares. Inclusive, quem conhece a legislação, hoje quem conhece a Constituição, sabe que o artigo 142 fala disso. Né? Ele fala que quando você tem invasão estrangeira, ou desastre natural, ou desordem pública, né? Quando o povo já estoura, quando a população inteira estoura, este é o momento em que o exército entra, né? Inclusive a pedido dos próprios três poderes constituídos, né? Tanto do executivo, legislativo e judiciário. E aí vocês vão ver o seguinte, então você tinha este cenário acontecendo naquele exato instante,
E estes eventos aconteceram, né? E aí já não dava mais, depois de 49 manifestos de ruas e ruas e ruas cheias, você vai ver que os militares, então, afastaram naquele dia 2 de abril o João Goulart, né? Eles afastaram o João Goulart e assumiu mais uma vez este cargo o Ranieri Mazzilli, novamente ele presidente da Câmara. Ele assumiu novamente a presidência da República e ele ficou ali por 2 semanas. O Ranieri Mazzilli ficou do dia 2 de abril até o dia 15 de abril. Tá? Nesse mesmo dia 2 de abril, os chamados comandantes em chefe do Exército, né? Tanto o comandante do Exército, quanto da Marinha, quanto da Aeronáutica, se reuniram, esses 3 militares, e eles formaram o que foi chamado de Comando Supremo da Revolução. Né? Era o general do Exército Arthur Costa e Silva, o brigadeiro da Aeronáutica Francisco de Assis Corrêa de Mello e o vice-almirante da Marinha Augusto Ramon Rademacher Grunewald. Vocês vão encontrar isso daqui lá no blog, lá onde eu estou falando. Né? O Comando Supremo também ficou ali no poder por 2 semanas. Né? Ficou ali no poder por 2 semanas e foi o autor, então, do primeiro ato institucional, né? o AI-1, que é o assunto deste vídeo. Esse vídeo aqui é para a gente estudar o AI-1, mas não dá para eu falar do AI-1 sem explicar o que aconteceu e como aconteceu. E foi desta forma. Quando chegou no dia 15 de abril de 64, o general Humberto de Alencar Castelo Branco ele tomou posse como primeiro presidente do regime militar. Tá? A gente precisa esclarecer alguma coisa antes aqui, que existem preferências, né, com relação a esse nome. A direita política chama de regime militar, a esquerda política chama de ditadura militar, a ciência histórica chama de Quinta República e os militares ainda chamam de Revolução de 64. Tá? Foi o período de revolução. Para os militares, era um momento de revolução da esquerda e contra-revolução da direita. Né? Não seria da direita, mas um momento de contra-revolução popular. Porque mesmo entre o povo não tinha apenas conservadores, tinha conservadores, liberais, pessoas que não têm posicionamento político, entre muitas outras coisas. Então era revolução e contra-revolução. Né? Vocês vão ver isso aqui descrito no próprio ato. Eu fico com o nome da ciência histórica, que é Quinta República. Tá? Neste período. Uma coisa que a gente precisa falar aqui é que o objetivo ali, então, dessa tomada do poder pelos militares seria de eliminar a ameaça comunista do país e promover eleições logo em outubro de 1965. Não, a gente já vai promover essa foi a promessa dos militares, que então no mês de outubro do ano de 1965 haveriam novas eleições e o país voltaria à normalidade democrática. Isso não aconteceu, é óbvio, mas vai ser tema do próximo vídeo. Tá? O Castelo Branco ele era um intelectual respeitado tanto entre os militares quanto entre os apoiadores dele. Politicamente ele era um liberal. Tá? E na Câmara, na eleição indireta que foi feita, né, quer dizer, não foi uma eleição popular através do voto, do sufrágio, mas foi uma eleição da Câmara, lembrando que o país estava num momento de parlamentarismo, e a eleição da Câmara elegeu o Castelo Branco por 361 votos, contra 2 outros oponentes que foram praticamente esmagados por ele. Né? Ele teve ali a chamada maioria absoluta, logo de cara. E, enfim, o mandato do Castelo Branco foi até o dia 15 de março de 1967. Tá? Na época,
já deu um bug na cabeça das pessoas. Muita gente fala que não, que foi a direita, que foi fascista, que não sei o quê. Isso é tudo papo de comunista. Por que eu digo isso? Porque já no primeiro, já no dia da posse do Castelo Branco, ele falou uma coisa que deu bug na cabeça de muita gente. O discurso de posse do Castelo Branco, ele pronunciou que o remédio para os malefícios da extrema esquerda não seria, então, o nascimento de uma direita reacionária. Quer dizer, não seria o nascimento de uma direita, vamos dizer assim, conservadora. Não seria o nascimento de uma direita conservadora. Isso porque o Castelo Branco era um liberal. E considerando ainda que você estava em 15 de abril de 64, sendo que no dia 19 de março havia começado o maior manifesto da história. E quem começou isso daí? Os conservadores, né? Foram os conservadores que começaram. Até então, o Brasil não tinha conhecido um manifesto dessas proporções. E aí eu me pergunto, né, como que não será o nascimento de uma direita reacionária se o primeiro nome, o batismo da marcha, era a marcha de desagravo ao Santo Rosário. Não foi a direita e foram os católicos, né? Tem que dar essa... Isso não, eu não estou inventando, isso é fato histórico. E depois ainda mudou para Marcha da Família com Deus pela Liberdade. Quer dizer, junta-se com os evangélicos, né? E você tem, então, diretamente os conservadores, enquanto defensores da família, Marcha da Família com Deus pela Liberdade. Quer dizer, olha, nós somos defensores da família, nós somos cristãos, e o objetivo é a liberdade, pela liberdade. Nós não queremos uma ditadura comunista. Na verdade, não queria ditadura nenhuma. Era só para limpar os comunistas ali, jogar no lixo, né, tirar a comunistada dali e devolver a normalidade ao país. Que o país queria andar. Então, como que o Castelo Branco vai lá? Dia 19 de março, não teve um mês que esse evento começou, lotando as ruas, e ele vai lá e diz que não vai ser o nascimento de uma direita reacionária. Mas como assim não vai ser o nascimento de uma direita? Quem foi para as ruas? Foram os liberais que foram para as ruas? Lógico que não. Só que nesse tempo, entre o dia 2 de abril e o dia 15 de abril, né, o tempo que o Ranieri Mazzilli estava sendo presidente, antes do Castelo Branco assumir, o Comando Supremo da Revolução, que eram os 3 comandantes em chefe das Forças Armadas, eles criaram o chamado Ato Institucional número 1. Ele continha 11 artigos e causava mudanças ali no poder legislativo. Esse ato ele foi redigido por um advogado, jurista e político brasileiro chamado Francisco Campos. Esse nome quase nunca aparece, mas eu fiz questão de colocar no estudo para que vocês tenham mais oportunidade de se aprofundar mais no tema. E o objetivo do ato institucional era afastar qualquer forma de oposição. Esse ato AI1, né, como ficou conhecido, ele tinha como objetivo afastar qualquer forma de oposição e ainda de tornar legítimo o regime. Né? Eu vou inclusive, para quem não entende, vou dizer por que isso, né? Porque ato institucional, o documento chamado ato institucional, é um diploma legal, né? Ou seja, ele é um decreto com poder de constituição. Não é de lei, não é decreto-lei, é decreto com poder de constituição. Ele é mais anterior e ele é mais poderoso, tá? O ato institucional número 1 veio para criar legitimidade, para criar segurança no regime,
né, para não deixar que a coisa caísse, sei lá. Esse tipo de segurança, o ato institucional número 1, ele foi o embrião daquilo que em 67 ia se tornar a Lei de Segurança Nacional. Por isso que ele é tão importante ser estudado. Por isso que o AI-1 ele tem especial importância entre tantos outros, né? Foram entre os anos de 1964 até 1969, foram editados ali, foram decretados 17 atos institucionais, né? O número 1, ele é o mais especial deles porque ele é o ato o ato institucional número 1, ele é o embrião de uma lei que nós vivemos com ela ainda hoje, no ano de 2021, que é a Lei de Segurança Nacional. Um ato que visa a não alteração do regime, a legitimidade do regime que você vive, né? Então você assegura esse tipo de coisa por força de lei. Muito bem, né? O AI-1 ele manteve a Constituição de 1946, hoje nós temos a Constituição de 1988, na época era a Constituição de 46. E ele modificou na Constituição apenas 10 pontos, né? Sendo que o primeiro desses pontos, ele já estava avisando que o Congresso ia fazer a eleição de 11 de abril e que este governo de 11 de abril seria, o mandato dele seria até 31 de janeiro de 66. E este primeiro item foi a eleição do Castelo Branco, foi a eleição que aconteceria no Congresso, tá? Para o Castelo Branco. Depois embaixo, aqui ele vai falar que as eleições presidenciais para a posse em 31 de janeiro de 66, quer dizer, o próximo governo depois do governo do Castelo Branco, deveria ser realizada em 3 de outubro de 1965. Então o AI-1 ainda estava prevendo ali, ainda estava no plano dos militares de colocar as eleições em 1965, de fazer com que existisse então as eleições ali naquele ano, tá? De 65. Isso estava previsto no documento assinado pelos 3 comandantes em chefe das Forças Armadas. O segundo ponto dele era o seguinte: o presidente, no caso Castelo Branco, eleito ali no Congresso, ele poderia remeter PECs, né, emendas constitucionais ao Congresso, e o Congresso tem que ter celeridade, tem que agir rapidamente para devolver as PECs as emendas constitucionais, ele teria que devolver ao presidente num prazo de 30 dias. Hoje em dia, se você pedir um negócio desse para o Congresso, é milagre, não faz de jeito nenhum. 30 dias não dá, porque não sei, né? Tem lei que passa anos e anos e não anda dentro da Câmara, tem inúmeras, da Câmara e do Senado, tem inúmeras comissões, as comissões vão ao plenário, aí o presidente da mesa diretora não sabe se vai colocar aquilo ali para ser votado ou não, e às vezes perde o prazo, aí volta, tem que ser reanalisado, vai para o Senado faz alterações e devolve para a Câmara para ver se ela concorda, a Câmara faz alterações e devolve para o Senado, e a coisa vai longe. Às vezes muda de governo, renova a Câmara inteira, o Senado inteiro, e o projeto de lei não passa. Ou a PEC, a emenda constitucional ou a lei não passam. Naquela época, os militares cobraram ali, então, da Câmara e do Senado, do Congresso, cobraram deles celeridade. Eles tinham 30 dias para resolver o problema. O presidente também poderia enviar projetos de lei ao Congresso, os PS, né? Sendo que a Câmara, né, nos projetos de lei, a Câmara ia ter 30 dias para votar e o Senado ia ter mais 30 dias para votar. E se fosse uma coisa de caráter de urgência, as duas casas teriam um total de 30 dias para votar o projeto. Então, quer dizer, o Exército estava ali naquele espírito de realmente resolver os problemas com urgência e sair fora. Você vê isso nesses 2 itens aqui enumerados, tá? Tanto a velocidade das PECs quanto a velocidade dos PLs tinha uma celeridade cobrada aqui pelo AI-1.
Apenas o presidente poderia propor leis que criassem ou aumentassem despesas públicas, né? Emendas que aumentassem o custo do Estado estavam proibidas. Então era um momento que não era um governo feito para fazer obras ou isso ou aquilo. Era um momento, daquele momento de 64, do AI-1 até outubro de 65, a programação daquilo ali, até 31 de janeiro de 66, nesses 2 anos, a programação deles era limpar o país e devolver aos brasileiros. Esta era a intenção inicial naqueles primeiros meses de 64. E isso está registrado no AI-1. Não sou eu que estou falando. Vocês vão ver então que e também tinha um problema com a inflação. O que é inflação? É quando você gasta mais do que você tem e o seu dinheiro perde poder de compra. E aí os militares proibiram então, pelo AI-1, que se aumentasse o custo do Estado, né? Não dava para fazer nada que gastasse mais dinheiro, ponto final. O presidente também poderia decretar estado de sítio, com duração máxima de 30 dias, conforme previsto na Constituição de 46. E ele também poderia, então, enviar ao Congresso para análise parlamentar com prazo de 48 horas. Se tivesse algum problema, vamos ter que decretar estado de sítio por algum motivo aqui previsto na Constituição de 46. Então, o parlamento todo tem 48 horas para analisar a justificativa do presidente, do Castelo Branco, e devolver em 48 horas, ou seja, tem 2 dias para responder, tá? Em caso de estado de sítio, né? E aí entra a parte que a esquerda detesta, né? E que também que a esquerda detesta e que também é uma curiosidade daquele momento, tá? Diz assim, ó: o AI-1 ele suspendeu por 6 meses as garantias de cargos vitalícios, né? Existem aqueles cargos vitalícios, como hoje você tem, por exemplo, o Supremo Tribunal Federal. Naquela época ali não tinha mais cargo vitalício, não. Acabou, por 6 meses você não tem mais garantia de cargo vitalício e nem de estabilidade de servidores públicos. Por que ele suspendeu as garantias de cargo vitalício e de estabilidade de servidores? Eles justificaram isso aqui dizendo que era para ter uma investigação do Comando Militar de atos contra a segurança nacional. Mas eles suspenderam, isso aqui é injusto e não sei o que. Não. Naquele momento eles estavam cortando a carne. Naquele momento o exército estava cortando na carne. Por que o exército estava cortando na carne? Porque o seu João Goulart, o Jango, né, tinha provocado insurreições dentro da Marinha. Ou seja, o exército estava olhando para o exército dizendo: militares serão suspensos. Nem militares estão seguros, nem os próprios militares estão seguros dessa limpa que vai ser feita. E os inquéritos e processos instaurados por crime contra a segurança nacional poderiam ser individuais ou coletivos. Por quê? Porque o Jango tinha feito motins dentro da Marinha. É fogo, né? O que mais? As eleições a gente já falou, né? E os 3 comandantes que assinavam o ato poderiam suspender direitos políticos por 10 anos ou cassar mandatos. Quer dizer, é comunista? Tchau, bicho, tchau. Já teve, assim, você tem um exercício dialético dentro de uma Câmara dos Deputados, uma discussão, você tem dentro do Senado, você tem entre o povo, etc. Tá tudo bem. Só que teve um momento em que a esquerda avançou muito com o Jango e a direita falou: pô, peraí, volta aqui, a gente quer nosso país. E aí estava arriscado você ter uma guerra civil. E aí você vai ter 2 revoluções. Você tem a Revolução Comunista, que está todo mundo esperando em 64, e você vai ter a Contra-Revolução, que é a atitude dos militares por clamor popular da marcha da família com Deus pela liberdade. Então você tem uma provocação. E, inclusive,
os comunistas já estavam pegando em armas. As insurreições dentro da Marinha não foram com chiclete nem com flores, foram com armas, né? Então você começa a ver esse cenário. E aí o pessoal falou, não dá, comunista aqui não tem conversa, vocês não querem o ambiente democrático, vai sofrer cassação. Era esse o recado que os três comandantes do Comando Supremo da Revolução estavam dando aqui no AI-1. E o texto do AI-1, esses aqui foram os 10 pontos, tá? Que eu li para vocês. Foram os 10 pontos que eles não alteravam a Constituição de 46, mas esses 10 pontos deveriam ser implementados. Eles mantinham a Constituição, os decretos estaduais, as leis estaduais, tudo continuava a mesma, desde as leis municipais continuava a mesma coisa, mas esses pontos tinham que ser alterados. E o texto de abertura do AI-1, ele veio acompanhado de uma carta à nação, né, uma carta para o povo com o seguinte conteúdo. O que ele diz aqui? Ó? É indispensável fixar o conceito de movimento civil e militar que acaba de abrir ao Brasil uma nova perspectiva sobre o seu futuro. O que houve e continuará a haver neste momento, não só no espírito e no comportamento das classes armadas, como na opinião pública nacional, é uma autêntica revolução. Então, olha, de fato o que está acontecendo aqui é uma revolução. Tá? Eles estão explicando então para o povo na carta, eles já abrem dizendo, escuta, é o seguinte, já aconteceu e vai continuar acontecendo, isso aqui é uma revolução mesmo. Nós estamos em pleno processo revolucionário. Ou seja, vai ter briga, não se assustem. A revolução se distingue de outros movimentos armados pelo fato de que nela se traduz não o interesse ou vontade de um grupo, mas o interesse e a vontade da nação. Quer dizer, o que é nação? É um povo unido pelos seus costumes e tradições e idioma, né? Então você tem esse... Todo mundo aqui está dizendo não para o comunismo, foram às ruas em massa, a gente já entendeu o recado, então agora nós vamos defender este povo da forma que precisa ser feito. A Revolução Vitoriosa, e olha o termo que eles escolheram aqui, ó, Revolução Vitoriosa, ou seja, havia outra revolução concorrente e esta revolução vencera a outra. Ela venceu a outra na briga e foi bom, como a revolução venceu, esta é que vai ser feita, né? E esta revolução vitoriosa, ele não está dizendo isso no sentido de serem os soldados com as armas, não. Ele está dizendo da marcha da família com Deus pela liberdade. Foi esta aqui é vitoriosa, porque tem mais gente que está representando o povo maciamente, né? A Revolução Vitoriosa se investe no exercício do poder constituinte. Quem é o poder constituinte? Todo o poder emana do povo. Esse se manifesta pela eleição popular ou pela revolução. Olha que maravilha. Então o Exército considera, nesta carta, que o poder constituinte, a manifestação dele é ou você se manifesta pelo voto, o voto não funcionou, eu botei o fulano lá, fulano não funcionou, a gente vai às ruas. Então quando você, cidadão, vai às ruas, você já está mandando um recado. Você já está demonstrando o seu descontentamento. E dependendo da quantidade de pessoas que se unem nesse descontentamento, alguma parte do Estado brasileiro tem que tomar uma decisão. Por exemplo, você tem um manifesto contra um membro do Poder Judiciário, como é o caso hoje, por exemplo, do senhor Alexandre de Moraes, Fachin, entre outros. Mas vamos focar no caso do Alexandre de Moraes. Para quem se viu no futuro, hoje é dia 28 de março de 2021 e existe um manifesto brasileiro grande contra o ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal. 2.650.000 pessoas assinaram um pedido de impeachment dele. Como o poder que fiscaliza o judiciário é o poder legislativo, especificamente na Casa do Senado, esta responsabilidade recai hoje sobre o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que deve tomar alguma providência em resposta à população, né? Ou então você se manifesta pelo voto, ou você se manifesta através de manifesto mesmo, né?
Então isso aqui é o que os comandantes estavam dizendo nesta carta, tá? Ou pela eleição popular ou pela revolução. Esta é a forma mais expressiva e radical do poder constituinte. Quer dizer, a revolução é a forma que tem mais expressão pelo poder constituinte, quer dizer, o povo. A pessoa que vai para a rua no manifesto, isso tem mais valor do que votar. É isso que ele está dizendo aqui. Assim, a revolução vitoriosa, como poder constituinte, ou seja, tem mais gente desse lado, se legitima por si mesma. Ela destitui o governo anterior e tem a capacidade de constituir o novo governo. O que eles estão dizendo? É o povo que vai mandar nessa bagaça. Nela se contém a força normativa inerente ao poder constituinte. É vocês que vão ditar as normas. Ela edita normas jurídicas sem que isto seja limitado pela normatividade anterior à sua vitória. Então, quer dizer, é o povo que vai dizer quais serão as leis e não precisa ficar preocupado com o que disseram antes. Os chefes da Revolução Vitoriosa, graças à ação das Forças Armadas e ao apoio inequívoco da nação, representam o povo e, em seu nome, exercem o poder constituinte de que o povo é o único titular. Então, quer dizer, o povo é o poder constituinte e eles pediram para que o exército entrasse. E o exército entrou. Né? Então, eles estavam lá a pedido do povo para fazer aquilo. Isso é o que diz a carta. O ato institucional que hoje é editado pelos constituintes em chefe do Exército, da Marinha e da Aeronáutica, em nome da Revolução que se tornou vitoriosa com o apoio da nação, na sua quase totalidade, quer dizer, quase todo mundo do país indo para a rua, se destina a assegurar ao povo, a assegurar ao novo governo a ser instituído os meios indispensáveis à obra de reconstrução econômica, financeira, política e moral do Brasil. E aqui está o erro dessa carta. Os comunistas ficaram sem espaço no campo econômico, sem espaço no campo financeiro, sem espaço na política e sem espaço no campo moral. Mas eles ficaram com outro espaço muito mais importante aberto, que é o cultural. Ficaram com o campo cultural aberto. De maneira a poder enfrentar de modo direto e imediato os graves e urgentes problemas de que depende a restauração da ordem interna e do prestígio internacional da nossa pátria. Então, olha só, também aqui tem novamente um erro, porque se você quer enfrentar de modo direto e imediato, o problema está na palavra imediato. Porque a longo prazo, quando você deixar a área cultura aberta, a longo prazo, aquela mesma revolução que perdeu lá atrás vai se reformar e voltar de novo mais forte do que antes. Né? E isso é uma consequência. Isso é para as pessoas pensarem, inclusive na política cotidiana, na importância que tem o campo cultural, que os liberais, inclusive, desprezam. Quem se preocupa com isso ou é comunista, né, socialista, ou principalmente o pessoal social-democrata também olha para esse campo. Haja visto os globalistas, né, também sempre estão indo muito bem, obrigado, de mãos dadas com tanto os liberais quanto os social-democratas, quanto os comunistas, ou então os conservadores. Olha que interessante, você tem um movimento comunista que se importa com a área cultural, porque é onde sempre sobrevive. Naquela época fechou tudo, mas tinha um monte de comunista cantando: o exército é uma banda de desgraçado, não sei o que, eu odeio eles. E é isso aí. E foi esse pessoal que foi dominar a universidade, foi ocupar mesmo todo esse campo, e o resultado é esse aí. O resultado é esse aí hoje. Né? Ou então você é conservador. E você sendo um conservador vai se preocupar mais com o campo moral e, portanto, com o campo cultural.
Bom, vamos lá, né? A Revolução Vitoriosa necessita de se institucionalizar e se apressa pela institucionalização a limitar os plenos poderes que efetivamente dispõe. Então, não, pessoal, nesse período de 64 até 66, a gente vai dar uma apertada aqui nos políticos, tá? E eles não vão ser tão poderosos quanto eles pensam que são, tá? Neste curto período vai ser assim. É isso que eles estão dizendo no documento, não estou dizendo que realmente aconteceu, tá? O presente ato institucional só poderia ser editado pela Revolução Vitoriosa. Quer dizer, ou seja, só o pessoal só o pessoal do exército, só esses três comandantes em chefe das Forças Armadas da época é que poderiam ter editado esse ato institucional. Se fossem os comunistas, o povo brasileiro ia viver então uma ditadura do proletariado. Representados pelos comandantes-chefes das Forças Armadas que respondem, no momento, pela realização dos objetivos revolucionários, cuja frustração estão decididos a impedir. Então, quer dizer, o outro lado vai ficar frustrado. Os processos constitucionais não funcionariam para destituir o governo que deliberadamente se dispunha a bolchevizar o país, né? Então aqui está usando o termo da Revolução Russa de 1917, tá? Os bolcheviques mesmo. Esse aqui é o termo que os militares estão usando, não sou eu, Ricardo. É o que está lá no próprio Planalto. Destituído pela Revolução, só esta cabe editar normas e processos de constituição do novo governo e atribuir-lhe os poderes ou os instrumentos jurídicos que assegurem o exercício do poder exclusivo, do poder no exclusivo interesse do país. Então, quer dizer, a gente está aqui para atender o interesse do país. Qual é o interesse do país? É o interesse do povo que foi às ruas pedir a mandar embora o comunismo. Eu vou tirar um dia só para lá da marcha da família, da marcha da família com Deus pela liberdade, porque é muito complexo aquele momento, né? Teve pessoas entregando seus bens para poder, gente que tinha anéis, correntes, etc., para poder ajudar aquele pessoal tudo, né? Para demonstrar que não pretendemos radicalizar o processo revolucionário, decidimos manter a Constituição de 46. Então, como eu já disse, esta Constituição anterior ficou mantida. Não vai mudar a Constituição, apenas, né, essas instruções que a gente já estudou. Limitando-nos a modificá-la apenas na parte relativa aos poderes do presidente da República, a fim de que este possa cumprir a missão de restaurar o Brasil, a ordem econômica e financeira e todas as urgentes medidas destinadas a drenar o bolsão comunista. Quer dizer, os comunistas estavam mamando na teta do Estado. E a gente vai fechar as torneiras. Nós vamos fechar as torneiras. Foi isso então que estava dizendo aqui os três comandantes em chefe das Forças Armadas naquele momento, né? Cuja purulência já se havia infiltrado não só na cúpula do governo e nas suas dependências administrativas. Ou seja, eles estavam dizendo assim, ó, os comunistas já estavam se infiltrando até no exército. Não era só o governo que eles estavam, não. Eles estavam entrando no exército também. Para reduzir ainda mais os plenos poderes de que se acha investida a Revolução Vitoriosa, resolvemos igualmente manter o Congresso Nacional. Quer dizer, naquele momento eles não estavam nem um pouco a fim de dissolver o Congresso, com as reservas relativas aos poderes constantes do presente ato institucional. Então tem muito palhaço por aí que vira na internet e fala assim, vou pedir intervenção militar para sempre, porque agora vai vir um jato dando rasante e vai matar fulano, atropelar Beltrano. Não! O exército não age assim. Não é assim que os militares agem. A prova está aqui neste documento. Eles não revogaram a Constituição de 1946, tá? Não saíram por aí instalando um novo regime ao bel prazer.
E eles não dissolveram o Congresso. O Congresso continuou funcionando, tanto que elegeu o Castelo Branco. Tá? Fica assim bem claro que a Revolução não procura legitimar-se através do Congresso. Este é que recebe deste ato institucional, resultante do exercício do poder constituinte, inerente a todas as revoluções e sua legitimação. Está dizendo assim, olha, a gente não vai dissolver o Congresso, vai dar um boi para eles, fica ali, só que a gente vai fazer o que precisa ser feito. Quer dizer, o que foi pedido, o que eles entenderam do que foi pedido. Em nome da Revolução Vitoriosa e no intuito de consolidar a sua vitória, de maneira a assegurar a realização de seus objetivos e garantir ao país um governo capaz de atender aos anseios do povo brasileiro, o Comando Supremo da Revolução, representado pelos comandantes em chefe do Exército, da Marinha e da Aeronáutica, resolve ditar o seguinte. Aqui embaixo vocês vão ver o próprio AI1, né, o texto do próprio AI1, que são aqueles artigos que nós já estudamos ali em cima, tá? Então, pessoal, só mais um ponto que eu gostaria de trazer à tona aqui, é que é o seguinte, que ele fala aqui no texto que vai mexer nos poderes do presidente da República. Tá aqui, ó. Limitando-se para demonstrar que não pretendemos radicalizar o processo revolucionário, decidimos manter a Constituição de 1946, limitando-se a modificá-la apenas na parte relativa aos poderes do presidente da República, a fim, né, com a finalidade de que este possa cumprir a missão de restaurar o Brasil, a ordem econômica e financeira e tomar as medidas destinadas a drenar a Bolsão comunista, cuja prudência se havia infiltrado não só no governo, blá 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 blá. Então, quando ele diz aqui que vai mexer apenas nos poderes do presidente da República, realmente esta é a intenção, mas acontece que a modificação final acaba afetando também o legislativo, porque o legislativo não pode criar novos gastos, as PECs têm que, as emendas constitucionais têm que ser analisadas e devolvidas num prazo de 30 dias e os projetos de lei num prazo de 60 dias. Então, quer dizer, olha, pessoal, a gente vai mexer nos poderes do presidente da República, né? Só que no final das contas, quer dizer, além do executivo, onde está o presidente da República, o legislativo também vai sofrer, o legislativo também vai sofrer algumas modificações, né? Isso está escrito aí. Então, pessoal, eu espero que vocês tenham entendido isso aqui, né? O próximo texto provavelmente eu vou falar sobre o ato institucional número 2, não tenho certeza ainda, né? As modificações jurídicas que o período militar, a Quinta República fez no Brasil. Existe também uma chamada a emenda número 9, que precisa ser entendida. Existe o programa de governo dos militares, que precisa ser entendido. Tem toda a situação econômica, foram 5 presidentes no total, né? Você teve o primeiro Castelo Branco, depois você tem o Arthur Costa e Silva, em seguida você vai ter o Médici, o Geisel, o João Figueiredo. E depois disso, então, já entra depois esse período que era para ser de 64 a 65, vai virar de 64 até 85. Hoje a gente deu uma estudada no que foi o AI1, tá? O AI1. Eu não quero me alongar muito mais, era para ser uma coisa muito rápida, mas acabou dando quase 1 hora de vídeo. Depois eu vou soltar um outro vídeo complementar a esse, falando sobre as consequências do AI1, porque isso é um pouco mais complexo, porque para você entender as consequências do AI1, elas vão se estender por muitos anos, inclusive nos dias atuais, quando você tem a Lei de Segurança Nacional. Dias atrás, um youtuber aí, o Felipe Neto, foi acionado pela Lei de Segurança Nacional. É claro que a pessoa que acionou ele não tinha muito cérebro na cabeça, porque levou o caso para a Polícia Civil. Não entendeu que
Lei de Segurança Nacional você leva para a Polícia Federal, não para Civil. Pessoal, de qualquer maneira é isso, tá? É assim que a coisa funciona. Eu espero que vocês tenham entendido, que isso daqui sirva para elucidar, né? É um material de estudo, não é um material de militância política isso aqui, não é um material de ativismo, é um material que oferece para vocês, é um material que vai oferecer aqui para vocês a oportunidade de se aprofundar nos estudos e entender melhor o período, né? Eu pretendo fazer mais vídeos, não vou lidar apenas com a disciplina da história, embora eu goste muito. Vou trazer aqui material de física, geografia, português, matemática, enfim, eu abri esse canal Ricardo Rovera Disciplinas para nós estudarmos justamente disciplinas, tá certo? Pessoal, esse canal aqui é um canal cristão que agradece a Deus em primeiro lugar. Muito obrigado, Deus, por tudo. Agradecer vocês todos aí que estão junto comigo sempre, né? E bons estudos e fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Acompanhe o blog aí, entra lá nesse endereço aqui em cima, vão lá no seguir o blog, vocês vão ter, você coloca o e-mail, sempre que eu publicar algum artigo, chega o e-mail de vocês, tá? E a gente vai estudando junto aí e vai se desenvolvendo, né? A gente não cai na esparrela, entende melhor o que está acontecendo nos nossos dias de hoje, entre muitas outras coisas, tá certo? Um beijão para todo mundo, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.